Bem, turma, ainda dentro desse nessa nossa programação, né, de retomada, muito embora nós tenhamos já feito essa aula teórica e prática, né, nos laboratórios de anatomia, eu decidi também fazer a revisão desse conteúdo associado ao esqueleto axial, né, que vocês pudessem relembrar esses conceitos, porque a gente vai precisar retomar as nossas aulas, né, com os músculos também, e por isso é importante que vocês tenham em mente, né, essa análise que nós fizemos do esqueleto axial, principalmente por conta do crânio e da coluna vertebral, que serão base fundamental para a segunda unidade, quando vocês irão estudar o sistema nervoso. Tá? Então, nós organizamos essa aula numa primeira parte, só voltada para os ossos do crânio e da face, chamando a atenção dos principais acidentes anatômicos. Depois passamos ao estudo da coluna vertebral, com suas curvaturas, os seus elementos, as características regionais, né, as características gerais das vértebras, e finalizaremos a aula, né, com a parte do esqueleto torácico, né, onde abordamos aí iremos abordar os 12 pares de costelas, as verdadeiras, as falsas e as flutuantes, e o osso externo. Então, espero que vocês aproveitem, tá, para revisar e relembrar esses conceitos associados ao esqueleto axial. Bom, essa aula também se encaixa dentro do contexto, né, de revisão que nós estamos trabalhando nessa retomada. Então, aqui nós vamos fazer uma revisão nessa aula com os ossos do crânio e da face, né? Vamos revisar a cabeça óssea e em seguida passaremos ao estudo da coluna vertebral, né? Que vocês também já estudaram comigo no início do ano, e depois uma breve revisão também do esqueleto torácico. Então, deixa eu passar apenas para vocês, né, uma rápida abordagem aqui dos 8 ossos que formam o crânio, e depois passaremos ao estudo dos 14 ossos, né, que constituem o esqueleto da face. Então, o osso frontal, né, notem que o frontal ele se articula superiormente, não é, com os 2 ossos parietais, né, o parietal direito e esquerdo, o frontal, né, anteriormente, aqui vocês estão diante da chamada sutura coronal, que nós estudamos. Os 2 parietais, né, se articulam no plano mediano através da chamada sutura sagital mediana, e se nós observarmos posteriormente, não é, numa vista posterior, chegaremos aqui ao osso frontal. Aí o frontal ele se articula também com os 2 ossos parietais na chamada sutura parieto-occipital, também denominada de sutura lambidoide. Tá? Então, esses 4 ossos, né, estão aqui constituindo a chamada calota craniana. Para a gente fechar esse contexto da calota, não da calota em si, mas da parte mais lateral do crânio, aí surge aqui o osso temporal, o osso par, né? Nós temos no lado esquerdo e no lado direito, e o osso temporal ele se articula anteriormente com o osso esfenoide. Vejam aqui a parte da asa maior do esfenoide, o temporal se articulando, né, com o esfenoide. Ele também se articula com o osso occipital, então o temporal se articula com o occipital, a estrutura temporo-occipital. E também vamos observar, né, uma articulação do osso temporal com o osso parietal, a sutura chamada de parieto temporal ou temporo parietal, né, uma sutura classificada como escamosa, né, porque a lâmina do osso temporal se sobrepõe um pouco à lâmina do osso parietal, lembrando a relação de uma escama, né, e por isso o nome sutura escamosa. Aqui um detalhe importante no osso temporal, vejam um processo anterior, né, um alongamento do osso, né, formando o que chamamos de processo zigomático do osso temporal. Existe um outro processo, né, mais abaulado, aqui mais arredondado, denominado de processo mastoide do osso temporal, e essa estrutura mais pontiaguda que aparece logo aqui inferiormente é denominada de processo estiloide
do osso temporal. Vejam, né, um ósteo lateralmente no osso chamado de poro acústico externo. Então esses ossos, né, eles constituem aqui grande parte da estrutura do crânio. E aí, para a gente fechar esse conteúdo, eu vou começar aqui a fazer uma abertura, tá certo, da calota craniana, tirando primeiro os dois ossos parietais. Vamos remover aqui o osso occipital. Né? Eu também não preciso deixar aqui os temporais para aquilo que eu pretendo fazer aqui, essa demonstração, tá? E aí eu queria que vocês observassem, primeiro, para a gente terminar aqui essa abordagem no crânio, o osso denominado de esfenoide, com o corpo do esfenoide. Vejam a cela túrcica, onde está a glândula hipófise, né? Lá no sistema nervoso, vocês vão estudar isso na segunda unidade. E aqui a asa maior do osso esfenoide, né? De um lado e de outro, e a asa menor do osso esfenoide. Daqui a pouco nós iremos abordar os forames na base do crânio e eu vou retomar essa abordagem do esfenoide. Notem também que para baixo, né, inferiormente, o osso esfenoide ele emite duas projeções, né, de cada lado. Então aqui vocês têm um processo pterigoide medial de um lado e de outro, e aqui estão os dois processos pterigoides laterais, né, de um lado e de outro, que servem para a fixação dos músculos pterigoides, músculos da mastigação, que nós já gravamos num outro vídeo. Tá? Então aqui está o osso esfenoide numa vista. Vamos isolar o osso esfenoide para que vocês tenham uma noção, né, da dimensão total do osso. Numa vista superior, tá? Observem aqui numa vista inferior, né, o corpo do esfenoide, tá bom? E as duas asas, maior e menor, inferiormente os dois processos pterigoides medial de um lado e de outro e os laterais de um lado e de outro. Vejam que ele apresenta uma série de forames e esses forames nós iremos abordá-los um pouco mais adiante na aula. Deixa eu voltar aqui à exposição, porque ficou faltando um osso do crânio para ser estudado. Então, esse último osso do crânio que eu queria destacar para vocês é o osso etimoide. Ele é difícil de mostrar nas peças naturais, né, que nós temos no nosso ossário. É um osso que nós da anatomia temos dificuldade de isolar diante da topografia, né, a relação que ele apresenta na base do crânio e dentro da cavidade nasal, mas aqui fica fácil, né, nesse modelo artificial, tridimensional, para vocês perceberem a dimensão completa do osso etimoide. Eu vou aqui selecionar o osso, né, e vocês vão ver aqui marcado em verde, né, o osso etimoide. Eu falei na aula que o osso etimoide ele tinha uma lâmina perpendicular, ó, aqui ela está no plano mediano. Essa lâmina perpendicular, juntamente com o osso chamado de vômer, olha o vômer, né, formam a parte óssea do septo nasal, né, separando a cavidade nasal em um compartimento direito e um compartimento esquerdo, tá certo? Então esses dois compartimentos são separados por uma lâmina osteocartilaginosa e a parte óssea é formada principalmente aqui, ó, nessa parte mediana do osso, tá? A lâmina perpendicular do etimoide, e mais inferiormente está a lâmina, né, do vômer, ajudando aí a separar a cavidade nasal em dois compartimentos. O osso etimoide, eu vou isolar, para que vocês tenham a noção da dimensão do osso. Ele aparece, né, numa situação em que você, ó, observa aqui a lâmina perpendicular mais uma vez, e aqui aparecem as conchas nasais superior e a concha nasal média do osso esfenoide. Então, ele além de participar da formação do septo nasal, ele também auxilia na formação da parede lateral da cavidade nasal. Então, numa vista um pouco mais, né, mediana, aqui inferiormente, vejam aqui os dois compartimentos da cavidade nasal. E agora vamos observar pela parte superior e notem que a lâmina perpendicular ela ultrapassa, né, um pouco o limite superior na base do crânio e sobressai na base com o nome de crista galli. Né? Então vocês devem lembrar da nossa aula prática que tivemos de crânio, onde eu mostrei essa saliência óssea na base do crânio. E de cada lado da crista galli, né, duas pequenas lâminas totalmente perfuradas, né,
que é denominadas de lâminas crivosas do osso etimoide. Aqui serve para a passagem dos filamentos, né, do nervo olfatório que vem carregando a informação olfativa do teto da cavidade nasal. Então aí uma vista dele isolado, e aqui nós retornamos, né, uma vista do crânio em si. Vamos retirar aqui o osso frontal, e aí você observa onde é que está, né, o osso etimoide, né, com a crista galli, ó, a presença aqui da crista galli, né, e a lâmina crivosa numa vista superior. E se nós observarmos o osso pela sua parte mediana, né, dentro da cavidade nasal, vamos aqui retirar os ossos nasais também, que aí fica fácil essa visualização. Aí vocês observem, né, o osso etimoide com a sua lâmina perpendicular e com as conchas nasais médias, as duas, e as conchas nasais superiores. Então, esses, né, são os 8 ossos que constituem o esqueleto do crânio. Vamos aqui passar o estudo dos ossos da face, né? Fazemos aqui a mesma identificação, né? O mesmo trabalho que fizemos no crânio. Vimos 8 ossos no crânio, agora vamos identificar os 14 ossos da face. Então, começando aqui pelos 2 nasais, né? Vou destacar inicialmente os ossos que são pares. Então, os 2 ossos nasais, notem que eles se articulam com o osso frontal, na sutura denominada de frontonasal. Eles também se articulam no plano sagital mediano, a sutura plana. E, evidentemente, que estes 2 ossos, né, juntamente com as 2 maxilas, direita e esquerda, formam essa abertura, né, presente no centro da face, né, esse ósteo, que nós vamos denominar aqui de abertura piramidal, tá certo? Então, mostramos aqui os 2 nasais, mostramos aqui as 2 maxilas. A particularidade que eu queria chamar a atenção de vocês nas maxilas é o fato que as maxilas se projetam para cima, superiormente, se articulando com o frontal, chamado processo frontal da maxila. Elas também se articulam com os 2 ossos zigomáticos, é evidente que cada um em seu antímero, né? A maxila direita se articulando aqui com o zigomático, com a sutura chamada de fronto, aliás, de zigomático maxilar, aqui ela. As maxilas emitem uma série de processos que servem para a implantação dos dentes, né? Chamados alvéolos dentários. Esses processos são chamados de processos alveolares das maxilas. E aí, mais lateralmente ainda, nós vamos encontrar os 2 zigomáticos, um zigomático aqui localizado à direita e o zigomático localizado à esquerda. Vejam que o zigomático ele se articula anteriormente com a maxila, mas ele se articula superiormente com o frontal, o processo frontal do zigomático, e posteriormente ele emite uma projeção chamada de processo temporal do zigomático, que se articula com o processo zigomático do temporal para a formação de um arco nessa parte lateral da face. Vejam, né, o chamado arco zigomático, que serve para a fixação de diversos elementos musculares, tá, ligamentares, entre outros, que têm relação com essa estrutura na face lateral do crânio. Então, só aqui nós já vimos, vejam bem, os 2 ossos nasais, as 2 maxilas, os 2 ossos zigomáticos. Aí nós temos a distribuição já, né, de 6 ossos. E aí eu vou destacar para vocês 2 ossos próprios da cavidade nasal, né, denominadas de conchas nasais inferiores. Então aqui está uma à direita, a outra concha nasal inferior à esquerda. Vimos no início da aula, quando estávamos descrevendo o etimoide, que existiam mais 2 conchas nasais, a concha nasal média e a concha nasal superior, que compunham o osso etimoide, sendo que os outros 2 inferiores, as conchas nasais inferiores, são próprios da cavidade nasal, não pertencem a nenhum outro osso, né? São ossos que você consegue desarticular da parede lateral da cavidade nasal. Então aí
né, totalizando agora os 8 ossos. Vamos observar aqui, né, no ângulo medial da órbita, esse osso, né, também par. Nós vamos encontrar ele aqui na órbita direita e vamos encontrar na órbita esquerda, não é? São os 2 ossos lacrimais, tá bom? Totalizando aí, portanto, 10 ossos já visualizados. E aqui eu vou agora apresentar para vocês 2 ossos importantes, porque juntamente com as maxilas, esses 2 ossos eles vão constituir o teto da cavidade bucal e, ao mesmo tempo, o piso da cavidade nasal. Não sei se vocês lembram da nossa aula, mas eu falei que a maxila também tinha um processo chamado de palatino, né, de um lado, aqui a maxila do lado esquerdo, a maxila direita, esquerda e direita, né, as 2 maxilas, elas se articulam também no plano mediano, tá certo? Entretanto, o terço posterior, que forma o teto da cavidade bucal e ao mesmo tempo é o piso da cavidade nasal, é um outro osso, né, que se articula com a maxila. Esse osso, também par, né, é denominado de osso palatino. E eu disse na nossa aula que ele tinha forma, né, aproximada aí com a letra L, ele tinha uma lâmina horizontal, né? Essa lâmina horizontal forma aqui o teto da cavidade bucal junto com a maxila, e a lâmina vertical auxilia na formação da parede lateral da cavidade nasal, pelo menos na sua parte mais posterior. Então, o osso palatino, que eu vou agora isolar, está aqui representado, demonstrando aqui para vocês a sua lâmina denominada de horizontal e a sua lâmina denominada de vertical. E se nós voltarmos aqui para a peça, né, articulada, aí vocês vão ver, né, o que nós destacamos na aula. Então vejam, os 2 terços anteriores do teto da cavidade bucal são formados pelos processos palatinos das maxilas, enquanto que o terço posterior do teto da cavidade bucal formados pelas 2 lâminas horizontais dos ossos palatinos. E tudo isso que eu falei para o teto da cavidade bucal também vale dizer para o piso da cavidade nasal. Então, com os 2 ossos palatinos, nós fechamos os 12 ossos, né, que são pares. E nos restam agora destacar os ossos ímpares que constituem a face. Tá bom? E aí eu vou observar com vocês, primeiramente, um osso que nós já destacamos, né? Eu falei para vocês de um osso denominado de vômer. Olha só, o vômer é um osso ímpar, ele se articula com a lâmina perpendicular do osso etimoide. Vocês devem lembrar que eu mostrei, né, no início da aula, o osso etimoide, com a sua lâmina perpendicular, e esse é o osso vômer, é ímpar e é um osso da face. Na vista posterior, aqui surge, né, o vômer, participando aí desse contexto da formação da lâmina mediana, lâmina óssea, que forma o chamado septo nasal. E para finalizarmos propriamente, né, a identificação dos ossos da face, eu tenho que destacar para vocês aqui a mandíbula, que é, na verdade, o único osso, né, móvel da face. A articulação temporomandibular, chamada ATM, né, o côndilo da mandíbula, se articulando lá na fossa mandibular do osso temporal. E aqui é uma relação importante, né, em virtude dos aspectos clínicos associados. Tem um processo coronoide na mandíbula e entre um e outro surge aqui a chamada incisura mandibular. Vamos aqui isolar a mandíbula porque eu acho que tem alguns acidentes importantes para a gente estudar, né, nesse osso. Olha aqui o ramo da mandíbula, né, esse é o ramo mandibular, né, o ângulo da mandíbula, e se você observar o ramo da mandíbula pela sua face medial, irá encontrar um forame, né, olha aqui, denominado de forame mandibular, por onde penetram
os elementos, né, vasculares e nervosos que seguem para alimentar, né, suprir com o conteúdo neural e também com o sangue, né, os elementos dentários. Então aqui estão os elementos importantes. E aqui na parte anterior, né, o corpo da mandíbula, e nesse corpo vamos encontrar os chamados processos alveolares da mandíbula para a implantação dos dentes. Então esses foram os 14 ossos que formam a face, né? Juntando com os 8 que nós estudamos no crânio, temos a totalidade, portanto, de 22 ossos, né, compondo o esqueleto da cabeça. Bom, para finalizarmos essa parte de cabeça óssea, né, eu queria destacar para vocês alguns contextos importantes, né, alguns contextos clínicos e outros de relações topográficas, né, importantes na base do crânio. Vocês que vão no futuro pagar semiologia, né, vão precisar de alguns conceitos de base de crânio. Então, lembrem da lâmina perpendicular mais uma vez, né, do osso etimoide. Eu falei uma certa vez numa aula que um choque, né, um indivíduo que sofre uma pancada, né, no centro da face, nessa região do nariz, existe um risco de provocar, né, esse choque, provocar o deslocamento da lâmina perpendicular do septo nasal, né, a lâmina perpendicular do etimoide, deslocando o septo, né, no sentido superior, e esse choque, ele, de forma muito comum, muito frequente, ele provoca a elevação, né, da crista Galli na base do crânio, e em seguida essa crista Galli ela tende a romper a meninge, que está na base, e isso provoca o extravasamento de líquor, né, um líquido que envolve o sistema nervoso. Esse líquido ele extravasa pela cavidade nasal, formando rinorreia, e se não for tratado, isso pode facilmente progredir para um quadro de meningite em virtude da inflamação da meninge, né? As bactérias da cavidade nasal começam a acessar o interior da cavidade craniana, isso é muito grave, precisa ser identificado muito rapidamente. Um outro aspecto importante, né, clínico, eu queria que vocês observassem aqui comigo. Vejam esse forame que pertence ao osso esfenoide, é o forame espinhoso, né? Por esse forame emerge um importante vaso que corre, né, em direção superior, tanto é que ele deixa aqui, ó, o seu desenho, né, na base do crânio, né? Ele deixa uma marca, uma impressão, né, no osso temporal, e também se a gente tivesse aqui com o parietal, essa marca seria deixada também no parietal. Essa aqui é a artéria meníngica média, tá? Lesões na parte lateral, né, do crânio provocam, muito comum isso acontecer, a lesão também da artéria meníngica média, e o sangue começa então a extravasar no espaço que fica entre o osso, tá, e a meninge. Isso forma-se aqui o que nós chamamos de hematoma extradural, isso provoca compressão do tecido nervoso. O tratamento aqui é cirúrgico, é a abertura da cavidade craniana para a drenagem, né, desse hematoma que não pode permanecer aí comprimindo o tecido nervoso. Outro contexto para mostrar para vocês, importante que vocês fiquem atentos aos forames na base do crânio. Eu queria começar aqui primeiro, né, por esse forame, ó, que na verdade é um canal chamado canal óptico. Por aqui emerge o nervo óptico de um lado e de outro, né, de um de cada órbita, trazendo a informação visual para o sistema nervoso central. Ainda por baixo aqui entre, na verdade, a asa menor e maior do osso esfenoide, aqui está a chamada fissura orbitária superior, né? Isso é importante que vocês identifiquem quando pegarem o crânio para estudar. E aí eu vou destacar, tá certo? Mais alguns elementos aqui que eu considero importantes em termos de forames, tá? Vejam aqui comigo um forame denominado de forame oval, ó.
logo nas proximidades do forame espinhoso, que nós já mostramos. E aqui está o forame chamado de forame redondo, tá? Então, esses forames, eles dão passagem a elementos importantes, principalmente elementos nervosos, né, importantes. Um outro que está localizado lateralmente, aqui ao corpo do osso esfenoide, é denominado de canal carótico, ó o canal carótico, por onde a artéria carótida interna penetra, né, no interior da cavidade craniana. Então, esses forames, eles são importantes que a gente identifique, porque uma série de sintomas, né, de aspectos clínicos estão associados a ele. Então, mais uma vez, o canal óptico, para vocês identifiquem a fissura orbitária superior, identifiquem aqui o forame redondo, o forame oval, pertencente ao esfenoide, o forame espinhoso, também pertencente ao esfenoide, e aqui a presença, né, da abertura que vai dar passagem ao canal, que nós chamamos de canal carótico. Isso tudo aqui numa vista superior da base do crânio. Vamos caminhando posteriormente, né, mais para o andar posterior, e eu queria que vocês observassem aqui comigo um forame, né, que dá passagem aqui a um canal chamado de meato acústico interno. Esse é o poro acústico interno. Vamos continuar no sentido posterior para que vocês identifiquem um outro forame importante na base do crânio chamado de forame jugular, tá certo? Aqui está o forame jugular localizado aqui na base do crânio. E para a gente finalizar, claro que existem outros, eu não vou chamar a atenção de todos, mas lembrem do osso occipital, né, e do côndilo occipital, e logo superiormente a esse côndilo a presença de um canal chamado canal condilar. Então esses são os forames, está aqui um canal condilar de um lado, está aqui o canal condilar, né, presente no outro antímero, e aí vocês vão agora comigo, né, vamos adicionar a essa peça um encéfalo, né? E depois vamos deixar apenas os elementos nervosos que atravessam esses forames. Então vamos remover aqui parte do hemisfério cerebral. Vamos remover também aqui segmentos, né, ventriculares, não nos interessam agora. Vocês vão ver tudo isso na segunda unidade, lá com a professora Miriam. Vamos remover aqui também o cerebelo. E vamos deixar somente os elementos nervosos que nos interessam aqui na peça. Vou tirar aqui parte aqui do tronco encefálico, né? Também uma porção dele, para que vocês possam, juntamente comigo, identificar apenas os elementos neurais que estão associados a esses forames que nós acabamos de mostrar. Então, observem aqui comigo. Primeiro, lá na lâmina crivosa do osso etimoide, a presença, ó, do bulbo olfatório. O nervo olfatório, que vem do teto da cavidade nasal, penetra pela lâmina crivosa do etimoide e aí faz contato sináptico, né? Vocês vão estudar depois todos esses aspectos da fisiologia, da microestrutura, contato sináptico com neurônios que estão aqui nesse segmento do bulbo olfatório, e a informação olfatória caminha para o sistema nervoso central através desse elemento, né, chamado de bulbo olfatório. Vamos identificar, ó, penetrando lá pelo canal óptico, vejam a presença aqui do nervo óptico. Então aí o nervo óptico penetrando, né, nós já falamos desse canal, e aqui o nervo ele está caminhando, né, trazendo a informação visual para o sistema nervoso central vindo lá da órbita. Vamos agora à fissura orbitária, e eu queria que vocês ficassem atentos, porque existem vários nervos que penetram aqui para inervação, sobretudo da musculatura do olho. Vou destacar primeiro o nervo oculomotor, né? Vamos destacar aqui um outro nervo chamado de nervo troclear, e vamos destacar um outro nervo chamado de nervo abducente, né? Esses três elementos são elementos motores que vão para a musculatura do olho, e aqui eu tenho o nervo trigêmeo, e o nervo trigêmeo ele dá três ramos, né? O nome dele é trigêmeo, né? Três ramos. O primeiro é o nervo oftálmico, que também penetra na fissura orbitária superior. O segundo ramo do nervo trigêmeo é o nervo maxilar. E o nervo maxilar ele vai penetrar lá
no forame, ó, redondo, enquanto que o terceiro ramo do trigêmeo, o nervo mandibular, penetra pelo forame oval. Né? Então aqui estão os forames ocupados, né, pelos seus respectivos donos aí, topograficamente falando. Vamos aqui adentrar no poro acústico e estaremos diante do sétimo par de nervo craniano. Vocês vão estudar isso, mais uma vez, estou dizendo porque vocês vão se aprofundar nesse contexto. É o nervo vestíbulo coclear, né, trazendo a informação auditiva, lado da orelha interna, trazendo a informação de equilíbrio. E temos aqui, penetrando no forame jugular, três nervos, né? Três nervos estão penetrando aqui no forame jugular. Então, vocês têm aqui comigo, o primeiro é o nervo glossofaríngeo, temos o segundo, né, é o nervo vago, e o último nervo que penetra nesse forame é o nervo chamado de acessório. Além deles, né, por aqui também passa um elemento importante da drenagem venosa da cavidade craniana, né? O seio sigmoide, que vocês também vão estudar em neuro, né? Depois se transformando em veia jugular interna, que vem drenando o sangue da cabeça de volta para o coração. Isso tudo vocês vão abordar depois. E finalmente, né, lá naquele forame que nós chamamos, naquele canal que nós chamamos de canal do hipoglosso, penetra o nervo hipoglosso, que está caminhando para a inervação, a parte motora da língua. Então, em resumo, né, nós destacamos aqui para vocês aqueles elementos que são mais importantes. Vocês vão precisar deles tanto na parte de neuroanatomia, que vem na segunda unidade, quanto vão precisar na parte de semiologia, as relações dos nervos da base do crânio, tá certo? Vocês vão estudar isso. E lembrando que todos esses elementos serão abordados mais uma vez nas nossas práticas presenciais, né, que nós já estamos programando para o próximo semestre. Bom, então, dando continuidade, temos agora pela frente a coluna vertebral, né, segmento importantíssimo do esqueleto axial, é o eixo, né, principal do corpo. Então, nós temos que abordar a coluna vertebral como um órgão único, mas entendendo ao mesmo tempo que ela é constituída pela sobreposição de peças menores, denominadas vértebras, né? Então, as vértebras sobrepostas, articuladas, né, pelo corpo, né, que nós tiramos o disco intercorpo vertebral, e aqui, posteriormente, notem que as vértebras também se articulam pelos processos articulares, não é? Superiores e processos articulares inferiores, né? E aí você tem as articulações sinoviais planas, que permitem o deslizamento entre as vértebras. Outro aspecto a ser destacado na coluna vertebral é a sua característica da composição regional, a região cervical, formada pela sobreposição de 7 vértebras, né? C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, né? A última vértebra da região cervical, a vértebra proeminente, palpável no seu processo espinhoso, com muita facilidade, não é? No indivíduo vivo. E aqui nós temos a segunda região, formada pela sobreposição de 12 vértebras, né? A região torácica, um conjunto de vértebras que apresentam articulação com as costelas. Então nós temos a primeira, é a T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e a T12, né? Essas vértebras, elas têm articulação com costelas e, portanto, constituem a chamada região torácica. Temos uma terceira região, constituída pela sobreposição de 5 vértebras, né? Então, aqui estão as vértebras da região lombar, L1, L2, L3, L4 e L5, tá? E aí, finalmente, um conjunto de vértebras que ao longo do processo embrionário e fetal se fusionaram
para a formação de dois ossos isolados na coluna vertebral, o osso sacro, é a fusão de 5 vértebras sacrais, tá certo? Aí aparece numa vista posterior, numa vista anterior, e por fim a sobreposição, né, e a fusão de 4 vértebras coxígeas formando um único osso chamado osso cox, tá bom? Então aí aparece aí para vocês uma visão tridimensional do esqueleto da coluna vertebral. Apontamos aí as regiões, né, o número de vértebras. Então, se você sair somando as vértebras por região, você vai ver que a coluna vertebral apresenta aproximadamente aí 33 vértebras, podendo variar, né, dependendo do número de vértebras coxígeas, a 34, mas normalmente você vai encontrar 33 vértebras constituindo a coluna vertebral. Queria destacar, antes de passarmos ao estudo das características típicas das vértebras, né, e depois as características regionais, para um estudo das curvaturas que formam a coluna vertebral. Então aqui nós temos uma primeira curvatura, denominada de curvatura cervical, né, curvatura importante, secundária, porque ela surge depois do nascimento, quando a criança começa a querer sustentar o peso da cabeça, né, sobre os ombros. Essa curvatura é denominada de curvatura secundária, por surgir após o nascimento. Temos uma segunda curvatura na coluna vertebral, chamada curvatura torácica. Notem a concavidade voltada anteriormente, não é? Essa é uma curvatura primária. Ela, já durante o processo fetal, ela já está presente, não é? Como uma grande curvatura de toda a coluna vertebral, e muito semelhante ao que acontece com aquela curvatura sacrocoxígea também, que também é denominada como curvatura primária. Já a curvatura lombar, com uma convexidade apontando para frente, ó, na imagem, né, você vai observar também uma característica de uma curvatura secundária que surge após o nascimento. Então, quando a criança começa a sentar, essa curvatura ela começa a surgir na coluna vertebral. Então, nós temos duas curvaturas secundárias, que são a cervical e a lombar, e duas curvaturas que são primárias, representadas aqui pela curvatura torácica e pela curvatura sacrocoxígea, tá bom? Eu vou isolar aqui uma vértebra na imagem, vou colocar aqui no maior aumento para a gente estudar quais são as características gerais que formam a vértebra. Então essa região, né, voltada anteriormente, posição anatômica, denominada de corpo da vértebra. E a região posterior, né, nós damos o nome de arco vertebral. Unindo o corpo da vértebra ao arco da vértebra, nós temos uma região denominada de pedículo da vértebra. No arco da vértebra, nós temos aqui dois processos transversos e temos o chamado processo espinhoso da vértebra. Essas características são denominadas de características gerais. São características que todas as vértebras apresentam, com algumas exceções que nós vamos chamar a atenção daqui a pouco. Notem que entre o corpo e o arco existe um forame vertebral, não é? E logo abaixo do pedículo existe o que nós chamamos de incisura vertebral, tá? Então esses dois elementos, tanto o forame quanto a incisura, servem para a formação de espaços importantes associados a elementos do sistema nervoso central e também periférico, tá bom? Então, vamos aqui recolocar a vértebra na posição, na coluna vertebral, ó. Eu vou agora colocar para vocês aqui o sistema nervoso, né? Vamos colocar aqui a medula espinal e os nervos, e aí vocês vão observar comigo. Vou aumentar aqui e vejam que as incisuras vertebrais, ó, formam um forame denominado de forame intervertebral. Por esse forame intervertebral emergem os 31 pares de nervos, ó, os 31 pares de nervos espinais que vocês irão estudar na aula de neuroanatomia. E um outro detalhe, né, eu vou remover
aqui, mais uma vez, uma vértebra. Vamos remover aqui essa vértebra que já estava marcada. E vocês observem que os forames vertebrais, vamos remover mais uma, os forames vertebrais, ó, eles, quando sobrepostos, constituem um canal. E dentro deste canal está alojada a medula espinal, que é parte do sistema nervoso central, né? E aí, lateralmente, né, de um lado e de outro, pelos forames intervertebrais, emergem os 31 pares de nervos espinais. Então, essas características são denominadas de características gerais das vértebras. Vamos pegar aqui agora e regionalizar essas características para observar as particularidades. Vamos pegar uma vértebra cervical inicialmente, né? Vamos isolar essa vértebra cervical e vocês vão ver que de todas as vértebras, a única que apresenta forame no processo transverso é vértebra cervical, tá certo? Mas nenhuma outra vértebra vai apresentar forame, ó, no processo transverso. Vamos devolver mais uma vez a vértebra para a coluna vertebral. Vamos pegar agora uma vértebra da região torácica, isolá-la. E vocês observem que no pedículo e no processo transverso existem facetas articulares e essas facetas, elas denunciam que essa vértebra se articula com as costelas. E as únicas que se articulam com costelas são vértebras classificadas como vértebras torácicas. Então, se você pegar uma vértebra na mão e verificar a faceta articular no processo transverso e no pedículo, saiba que você está diante de uma vértebra da região torácica. E, finalmente, quando nós analisamos uma vértebra que apresenta um corpo, não é, bastante desenvolvido em relação ao arco, é um corpo espesso, né, denunciando que essa vértebra precisa suportar mais peso, né, ao longo do dia, né, ao longo da vida. Essa vértebra só pode pertencer a uma região lombar. Note que também ela não tem forame no processo transverso, nem tem faceta articular no processo transverso nem no pedículo, portanto, só pode realmente ser uma vértebra da região lombar. Então, com essas informações, tá, nós fechamos essa parte associada à coluna vertebral. Bom, e agora sim, para a gente finalizar, né, essa aula de revisão do esqueleto axial, nós já tivemos essa aula presencialmente, tá, no nosso laboratório, e aqui vocês estão tendo a oportunidade de revisar esses conteúdos. Eu estou destacando apenas aqueles que são realmente mais relevantes, porque vão nos dar um contexto clínico, né, um pouco melhor quando estivermos em pontos mais específicos na disciplina. Então, agora falta o esqueleto torácico e nós precisamos abordar um conjunto de ossos arqueados, né? Eles partem da coluna vertebral, né? Eles partem da coluna vertebral, onde se articulam, ó, com o processo transverso da vértebra, se articula também com o pedículo da vértebra, né, com as chamadas vértebras torácicas, e anteriormente esses ossos arqueados, denominados costelas, se articulam com uma cartilagem, né, uma cartilagem do tipo hialina, né, e aí essa cartilagem se conecta a esse osso anterior do tórax chamado de externo. Então as costelas, elas apresentam essa característica de ser um osso alongado, por não apresentar canal medular. Muitas delas os autores gostam de classificar até como plana, né, diante dessa característica também, que ela, principalmente a primeira costela, a segunda costela, e aí, anteriormente, elas se articulam através dessa cartilagem com o osso externo. Agora, vejam que diante dessa característica, vejam que nem todas as costelas se articulam diretamente com o osso externo. Tem duas mais inferiores
que são livres anteriormente. Esses dois pares de costelas, né, mais inferiores, são denominadas de costelas flutuantes por não apresentarem a articulação direta com o osso externo. Vamos observar a primeira costela, né, a segunda costela, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima costela. Né? Esses 7 primeiros pares de costelas que vocês estão observando aqui na imagem, notem que cada uma dessas costelas tem uma cartilagem que é própria da costela. E dessa cartilagem, né, a costela conecta-se a ela e parte para se articular com o osso externo. Esses 7 primeiros pares são denominadas de costelas verdadeiras. Né? Por que verdadeiras? Porque elas se articulam com o externo diretamente através de sua cartilagem. Esse é um ponto. Professor, e essas outras costelas, vamos apontar aqui, por exemplo, para a 8ª costela, para a 9ª e para a 10ª costelas. Né? Essas costelas, quer dizer, a 9ª, aliás, a 8ª costela, a 9ª e a 10ª costelas, o que acontece? Que elas não são classificadas como sendo costelas verdadeiras. Vejam que essas costelas, elas têm uma cartilagem, cada uma delas, né? Vocês vão observar aqui pelo mouse, elas vão apresentar também cartilagem, só que ao chegarem nas proximidades do externo, elas não vão, essa cartilagem não vai diretamente ao osso externo. Ela pega carona na cartilagem condral da 7ª costela e aí sim atinge o externo. É por isso que elas são denominadas de falsas, porque a cartilagem pertencente a essas costelas não seguem diretamente ao osso externo. Elas precisam, para chegar ao externo, né, pegar um caminho, né, uma carona com a cartilagem costal da 7ª costela. E por isso são chamadas de costelas falsas. Então, no conjunto da obra, nós temos 7 pares de costelas verdadeiras, né? Temos 3 pares de costelas falsas, né? Aqui a 8ª, a 9ª e a 10ª, e temos finalmente 2 pares de costelas flutuantes, a 11ª e a 12ª, né? Que não se articulam de jeito nenhum com o osso externo. E para finalizar, temos aqui a presença do osso externo, composto basicamente por uma região mais cranial, dilatada, denominada manúbrio external, uma parte mais inferior, né, e mais pontiaguda, chamada de processo chifoide, e uma região denominada de corpo do externo. Tá? E aqui é importante que vocês tenham em mente revisem a anatomia do tórax, porque nós iremos precisar de alguns pontos de referência quando estivermos estudando estruturas cervicais, né, estivermos estudando o sistema respiratório, a traqueia. O manúbrio external serve de referência, por exemplo, para você identificar alguns anéis traqueais, né, numa traqueostomia, por exemplo, cricostomia. O manúbrio external é importante como ponto de referência. Importante de referência também para a identificação de alguns vasos importantes na região cervical, mas a gente, quando trabalha com a parede torácica, não pode deixar de falar da ausculta cardíaca. E quando chegarmos lá no sistema cardíaco, né, no sistema circulatório, iremos mais uma vez retomar a anatomia da parede do tórax para a identificação das chamadas bulhas cardíacas. Então é importante que vocês tenham em mente a estruturação, a organização, né, da arquitetura da parede torácica formada pelos 12 pares de costela, pelo externo anteriormente, mas notem que a coluna vertebral, né, as 12 vértebras da região torácica, também compõem posteriormente a parede do tórax, tá bom? Então, com isso, nós fechamos a nossa revisão associada ao esqueleto axial. Muito bem, vamos, sim, em resumo, né? Lembrem de estudar
no livro texto de vocês os conceitos do crânio, da face, né? Visualizem os forames, estudem a questão associada aos nervos que passam em cada um desses segmentos. E aí, depois dessa nossa apresentação do esqueleto axial, vocês vão focar agora nos músculos, né, do esqueleto associados a esse esqueleto axial e também aos músculos associados ao esqueleto apendicular, tá? Então aproveitem e vamos aprofundando gradativamente, né, porque temos aí uma avaliação pela frente para fecharmos a nossa primeira unidade. Bons estudos a todos!